Olá, amigos do canal Em Espiritualidade. Dizem as pesquisas sobre a evolução humana que o homem já é agricultor por volta de 10 mil anos. Mas muito antes dessa época, a humanidade já sabia reconhecer na natureza quais as plantas que eram úteis para sua alimentação e até mesmo para curar algumas das doenças. Isso se perde na experiência humana e, muito provavelmente, remonta até as espécies que nos antecederam. De alguma forma, o homem soube identificar entre a diversidade vegetal incrível que existe no planeta as plantas que eram úteis ou não, e passou a reconhecer quais são as árvores que dariam bons frutos para ele se alimentar. E a partir da sua experiência, ele, em algum momento, ao refletir sobre a natureza das ações humanas, deve ter criado essa imagem que é tão forte, tão presente, de dizer que é possível reconhecer a árvore pelo seu fruto. Dá para se identificar se uma árvore é boa a partir dos seus frutos. É óbvio que aqui a gente está pensando boa apenas no aspecto imediato de utilidade para a alimentação humana. Na verdade, todos os seres vivos que habitam o planeta são importantes em algum sentido, dentro do ecossistema, dentro das relações ecológicas que ele estabelece com outros seres vivos. Uma planta, uma árvore pode não ser diretamente boa para nós, mas certamente a sua existência no ecossistema tem uma razão de ser. Quando nós falamos aqui de uma boa árvore, é no sentido mais assim restrito que essa expressão possa ter. Bom, por que eu estou falando de tudo isso? É justamente para trazer aqui nas nossas reflexões para o nosso programa Ponto de Vista no canal Espiritualidade, o tema das nossas reflexões de hoje, que é baseado naquela sequência que nós estamos fazendo de análise, de estudo do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que Allan Kardec apresenta na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no item 13 desse resumo, nós vamos ler o seguinte: é pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando a sua consequência é má e boa quando produz o bem. E Allan Kardec fez o comentário: esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes nos evangelhos. Essa expressão ela deve ser bem conhecida, e nós futuramente até voltaremos a falar sobre ela. É aquela passagem do Evangelho de Mateus em que Jesus alertou sobre os falsos profetas e que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são todos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, entre os versículos 15 e 20. Esta passagem ela é abordada também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, chamado Haverá falsos cristos e falsos profetas, no item Conhece a árvore pelo fruto. Nessa analogia que Jesus fez, e que também, de um modo indireto, foi feito por Platão e Sócrates na sua obra, se refere então à natureza daquilo que produz. Aqui é uma relação que se estabelece entre causa e consequência. Se as consequências não são boas, os frutos, as causas não devem ser boas também.
Essa expressão reconhece a árvore pelo fruto não foi usada literalmente por Platão, nem por Sócrates, que é representado nos diálogos de Platão, literalmente como nós encontramos aqui nesse resumo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Pelo menos eu não encontrei na pesquisa que eu fiz nos diálogos de Platão, nos vários livros que constituem esses diálogos. Mas de um modo indireto nós vamos encontrá-la em uma referência que Platão faz no livro 6º da sua obra A República, que também é um diálogo. Nessa obra, Platão também, num diálogo entre Sócrates e outras pessoas, ele destaca uma analogia muito parecida, que inclusive comentaristas futuros, posteriores, muito tempo depois de Platão, fizeram e aplicar essa analogia da árvore, fruto, causa, consequência, quando ele discorre sobre o bem. É uma temática bem complexa, não abordaremos aqui neste momento, mas em que Platão ele faz uma analogia. Assim como o Sol nos permite ver as coisas do mundo aqui material, inteligível, com a sua luz, o bem nos permite ver a essência das coisas que existem. E aí nós teríamos que adentrar nessas sutilezas desse pensamento de Platão, e que não é o nosso objetivo, nem estamos neste momento preparados para abordá-lo. Mas o que nós destacamos, assim como é a intenção de Allan Kardec nesse resumo que ele fez, é mostrar que esse pensamento presente na filosofia de Platão também estava presente no pensamento de Jesus. E já falamos isso de outras vezes e há uma explicação para isso. Grandes e importantes ideias sempre estiveram presentes no pensamento de todos os sábios da humanidade, porque eles eram portadores de importantes esclarecimentos que vinham nas suas tarefas, nas suas missões, trazerem para a humanidade. Se Jesus foi influenciado ou não por esse pensamento de modo direto, historicamente isso pode até ser discutido, né? Porque Jesus passou um longo período da sua vida em que nós não sabemos onde ele esteve fisicamente. Há muitas especulações entre os historiadores, até inclusive entre autores espíritas, mas é muito provável que Jesus tenha de fato tido contato com os pensamentos, as ideias que eram correntes naquela época na humanidade. Não que ele necessitasse dessa base, porque ele, como um espírito puro, era portador de todos esses conceitos, de todas essas ideias. Em verdade, ele teria então, na verdade, ao entrar em contato com esse pensamento corrente numa época, ele teria apenas o quê? Recordado das ideias e que ele já era capaz de, por si próprio, produzir, já que o espírito puro compreende todas essas temáticas da existência de uma forma muito profunda, muito além, inclusive, daqueles que foram os primeiros a divulgar. Esse pensamento, essa ideia, essa analogia que nós podemos fazer entre árvore, fruto, causa e consequência, nós vamos encontrar então também no pensamento de uma outra pessoa também famosa, notória na história do pensamento humano, que foi Sêneca. Ele também traz essa reflexão através dessa frase: do mal não pode nascer o bem, assim como um figo não nasce de uma oliveira. O fruto corresponde à semente. Eu não tive condições de checar se de fato esse pensamento é de Sêneca, ele é atribuído a Sêneca em algum lugar que eu pesquisei essa frase, mas essa ideia, essa analogia entre árvore, causa, fruto, consequência, ela é muito presente então em muitas ideias, inclusive outras pessoas formularam esses pensamentos, como por exemplo nestas frases que eu vou ler para vocês agora. Olha, a gratidão é um fruto de grande cultura, não se encontra em gente vulgar. É atribuída a um tal Samuel Johnson. Outra frase: o fruto de cada palavra retorna a quem o pronunciou. Abu Shakur. A ação perfeita é o fruto da meditação perfeita. É atribuída a textos hindus.
A ação é o verdadeiro fruto do conhecimento. Thomas Fuller. Essas ideias, então, elas sempre revelam isso, que por trás daquilo que nós estamos observando diretamente há uma causa, há uma razão, há algo existente. E o que nos importa em todo o conhecimento é sempre tirar algo de proveito para a nossa reflexão, algo que faça sentido. Muito mais sabermos de quem originalmente é um pensamento é avaliarmos o quanto esse pensamento ele é válido e importante para nós. Por isso que na nossa análise aqui, vamos dar um destaque à reflexão do que significa na nossa vida hoje essa expressão do Evangelho, pela árvore reconhece os frutos. Veja que Jesus, quando utilizou essa expressão, e em outras passagens dos Evangelhos aparece sempre essa relação árvore, fruto, ou fruto como sendo uma consequência daquilo que é a sua causa, aquilo que o produz, ou como nós poderemos aplicar isso para a nossa vida. Então, lembrando que Jesus utilizou essa expressão de que uma árvore boa só poderia produzir bons frutos, ele estava endereçando diretamente para aquela questão ali dos falsos profetas, das pessoas que aparentemente são portadoras de uma revelação e que acabam sendo enganosas. Isso se aplica diretamente à nossa vida em todas as situações que nós podemos imaginar. Sempre que nós quisermos avaliar o valor de alguma coisa, o quanto ela é importante, o quanto ela é válida, nós precisamos observar as suas causas e precisamos observar também as suas consequências. E sobretudo nessa época que nós estamos vivendo, uma época de profundas transformações. Acredito que os nossos ouvintes espíritas estão bem familiarizados com essa ideia de transição planetária. Estamos num grande e profundo processo de mudança, que é de um mundo de provas e expiações, onde o mal impera, para um mundo de superações, de modificações, um mundo de regeneração. Essa transição é um período longo que está se passando, né? Allan Kardec, nos seus textos lá na segunda metade do século XIX, quase para o final do século XIX, já começava a dizer que era um processo que já estava em curso naquele momento. E com muita razão ele disse isso, porque além da revolução que o conhecimento espiritual trazido pelos espíritos traria para o pensamento religioso humano, que foi muito combatido, muito rebatido, e isso é uma das grandes evidências de uma grande ideia. Quando ela é ferozmente atacada, agredida, revela que ela está incomodando alguém e que ela pode modificar estruturas, pode modificar a forma de ver e pensar. Mas também todas as transformações que ocorreram do século XIX, quando a ciência passa a ter uma voz muito mais ativa na explicação de fenômenos, libertando o homem de um pensamento religioso arcaico, primitivo e muitas vezes perigoso para o seu próprio bem-estar. Houve mudanças políticas importantes também naquela época, não que necessariamente tenha acontecido imediatamente para o melhor, mas é a partir daquele momento, naturalmente que respaldado em tudo que se viveu antes, que começa a se operar grandes e profundas transformações para o século XX. E existiram, inclusive, comunicações. Me recordo que o próprio Espírito Emmanuel fala num dos seus textos, que consta lá no livro A Caminho da Luz, de que ao século XX caberia esse grande desfecho, dessa grande transformação. Só que, naturalmente, essas projeções, né, de grandes transformações, grandes mudanças no mundo, é uma estimativa, é uma previsão. Nós vemos que nós já estamos no ano 22 do século XXI, já passamos o século XX inteiro e a humanidade ainda está apresentando uma série de problemas, de desafios, de mudanças, de transformações, e nós vemos que ainda há muitas pessoas confundidas. As massas versáteis que Emmanuel apresenta num dos textos do livro A Caminho da Luz, elas ainda estão presentes em nossos dias.
E nós muitas vezes podemos estar fazendo parte desse grande grupo de pessoas que, de forma inconsciente e inconsequentemente, acabam atendendo inúmeros interesses, acabam atendendo inúmeras diretrizes que não correspondem necessariamente às nossas necessidades espirituais mais profundas. Nós vemos que muitos movimentos, muitas ideias são defendidas de uma forma muito feroz, muito agressiva, muito violenta, e muitas vezes, diante de tantas informações que nos chegam, tantos conflitos, de tantas ideias, nós ficamos atordoados, pensando quem está com a razão, quem está com a verdade. É aí que essa reflexão sobre essa colocação de Jesus, de reconhecermos a árvore a partir de seus frutos, se torna fundamental. Mas mais importante ainda seria identificarmos que tipo de árvores nós estamos sendo a partir dos frutos que nós estamos produzindo. Aquilo que nós produzimos em nossa vida é para o bem coletivo? É para o progresso geral? Estabelece o equilíbrio, a harmonia e a paz? Muitos dirão, para obter a paz é necessária a guerra, então aquele que guerreia muitas vezes é o agente da paz. Isso é muito discutível. Muitos vão dizer que para nós termos a segurança, muitas vezes precisamos impor a força. Isso em alguns momentos talvez até se aplique, mas também é bem discutível. Por quê? Na maioria das vezes as pessoas extrapolam o direito do uso da força. Na maioria das vezes as pessoas agem de uma forma que, a pretexto de defender a liberdade, se apoia apenas a tirania, a opressão. Daí que nós precisamos pensar, o que nós produzimos, os frutos que nós produzimos, geram paz, geram união, aproximação, entendimento, diálogo, ou nós estamos apenas revestindo de gestos pacíficos antigos hábitos de guerra que nós trazemos de inumeráveis experiências precedentes? Será que de fato nós somos hoje pessoas que estamos propensas ao bem? Basta nós pensarmos o quanto todas essas situações conflituosas que nós temos ouvido falar diariamente mobiliza dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Elas nos tornam mais fraternos ou mais antifraternos. Nós classificamos os nossos irmãos de bons ou de maus. Quando nós temos essa tendência a vilanizar pessoas ou torná-las vilãs, considerá-las como se elas fossem exemplares, representantes do mal, nós estamos negando um princípio de que todos os seres humanos são filhos de Deus e trazem, em maior ou menor proporção, algo de bom dentro de si. Se não tivéssemos absolutamente nada de bom dentro de nós, nós estaríamos ainda num estágio precedente à humanidade. Nós seríamos ainda como feras, seríamos apenas instinto. E mesmo pessoas que denotam assim um comportamento muito instintivo, embora tenham já desenvolvido a razão, a inteligência e o utilize apenas por motivações egoísticas, essas pessoas, ainda assim, como humanos, elas devem ter um germe de bondade dentro delas. Elas ainda têm algo que poderia ser investido, porque senão elas não estariam na condição de humanidade. Por isso que nós não podemos classificar, categorizar absolutamente ninguém como absolutamente mal. E é muito perigoso adotar essa conduta de sairmos rotulando as pessoas como boas e más, porque isso mobiliza em nós aquele velho conceito antigo, ultrapassado, de luta do bem contra o mal. Dentro da concepção espírita não existe o mal em essência como uma força poderosa. O que existe é ignorância. O que existe é desconhecimento do bem, não conhecimento teórico. Nós estamos falando de inteligência aqui, nós estamos falando de sensibilidade, de já ter compreendido o que é o bem interiormente. Isso não depende de títulos acadêmicos, não depende de formação, não depende de
conhecimento intelectual, depende muito mais da vivência, da experiência do indivíduo. Hoje, quando nós analisamos as ações das pessoas, nós podemos ver aqueles que se utilizam da violência, da mentira, da enganação, de uma suposta legitimação ou legitimidade do uso da violência para se alcançar fins, nós podemos conceber que são pessoas que ainda estão confundidas sobre a verdadeira natureza do bem. Elas ainda não entenderam claramente que o bem não pode gerar sofrimento, não pode gerar dor. O bem não pode ser fruto de insensibilidade, de dureza do coração. Se eu sou insensível ao sofrimento de alguém, não sou necessariamente mal, mas ainda não compreendi a essência verdadeira do bem. Qualquer um que conhece o Evangelho, o mínimo que seja, dá para entender claramente que em nenhum momento Jesus apoiou nunca ações que pudessem justificar dor e sofrimento físico a ninguém. É notória aquela situação em que Jesus repreendeu Pedro quando ele quis defender Jesus usando a espada. Pedro, guarda a tua espada, porque quem viver por ela perecerá. Ele estava deixando claramente ali enunciada a lei de ação e reação. Se eu pratico atos de agressão, de violência, eu estou submetido pela lei divina às consequências desses atos. Então, quando nós vamos pensando no Evangelho, nós vamos vendo, Jesus tinha um poder de mobilizar as massas para se rebelarem, por exemplo, politicamente, militarmente, contra a dominação dos líderes do povo judeu naquela época, que estavam muito interessados nos seus próprios interesses, que eram, de certa forma, ali coniventes com a dominação romana. Sim, ele teria tido possibilidades de mobilizar essas pessoas. Inclusive, há pessoas que admitem, então, que existiam entre os discípulos ali de Jesus alguns que tinham essa intenção. Há, inclusive, uma hipótese de que Judas, ao ter traído Jesus, na verdade, não queria realmente que Jesus fosse preso e morto. Ele não foi simplesmente alguém que vendeu Jesus, um simples traidor. Ele, na verdade, teria sido alguém que tentou provocar uma reação de Jesus. Mas essa é uma hipótese muito respeitável, muito a ser considerada. Não podemos pensar na figura de Judas como um mero traidor, alguém que estava apenas interessado nas 30 moedas. Mas Jesus ele não se prevaleceu da sua influência e do seu poder para mobilizar as pessoas para uma revolução social, política, que embora em outras épocas motivadas por outras pessoas possam ter tido sim a sua contribuição para o progresso humano, mas Jesus buscava uma revolução muito mais profunda, muito mais urgente para o espírito que deseja realmente a paz. Ele desejava uma revolução profunda nos nossos sentimentos, na nossa forma de agir, na nossa forma de reagir. Ele desejava que nós entendêssemos claramente que não vai ser por dominações de nenhuma natureza exterior que nós conquistaremos o bem-estar. Porque hoje nós podemos até conseguir estabelecer regras que do nosso ponto de vista são corretas, impondo. Mas em algum momento essa estrutura, que não foi compreendida, não foi bem assimilada pelas outras pessoas, tende a desmoronar, porque ela não foi convencido naqueles que teriam que aderir a ela. E é por isso que todas essas revoluções que nós vimos, que pretensamente promoviam ali a libertação, o progresso, não levaram necessariamente ao progresso naquele objetivo mais profundo que nós queremos, gerador de bem-estar para todas as pessoas. Muitas vezes nós vimos que apenas o poder e a dominação mudou de mãos, mudou de cabeças, mas as pessoas continuaram ali subjugadas por elas, porque aquela revolução mais profunda não foi proposta. Bom, neste momento que nós estamos aqui
vivendo nessa fase de transição planetária, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, todos nós estamos sendo, de alguma forma, testados pelas leis divinas, não para que Deus nos conheça em nossa essência, não para que os espíritos dirigentes do planeta, auxiliares de Jesus, reconheçam quem nós somos de fato, mas para que nós mesmos nos conheçamos, para que nós mesmos identificamos que tipo de árvore nós somos, que tipo de frutos nós produzimos para a vida. São frutos que nutrem, que alimentam, que sustentam, que elevam, ou são frutos que intoxicam, que amargam, que fazem adoecer e que podem levar até a morte? Os nossos frutos são as nossas ações, é aquilo que a gente produz, é aquilo que nós exteriorizamos. E as nossas ações, juntamente com as nossas palavras, que são parte da exteriorização do nosso ser, são reveladoras para a coletividade da nossa verdadeira natureza. E nós muitas vezes não observamos. Daí a importância de fazermos periodicamente uma análise, como se saíssemos de nós mesmos, passássemos a nos julgar como nos julgam as pessoas que nos veem agindo e falando. Mas há uma dimensão das nossas manifestações na vida que somente nós e espíritos desencarnados, não todos, mas alguns, conseguem perceber. São as nossas vibrações, as manifestações do nosso pensamento, que, juntamente com as nossas emoções, produzem aquilo que é a manifestação mental do nosso ser. A nossa raiva, a nossa cólera, o nosso desejo de vingança, as nossas ideias de dominação a qualquer custo, tudo isso são reveladoras da nossa natureza. Devemos, de fato, avaliar aquilo que tem sido nos apresentado nos dias que correm, observando se as pessoas não estão externando e nós nos familiarizando ali, nos associando com eles, aquilo que realmente é significativo para as nossas vidas. Porque provavelmente nós estaremos ali expressando em consonância com essas pessoas toda essa natureza inferior, muitas vezes destrutiva, de um ser ainda imperfeito que não desenvolveu a capacidade de se autocontrolar, de se autoeducar e de se autotransformar. Porque acreditamos que essa transformação virá de fora, virá independente da nossa vontade. Não há mudança em ninguém sem o desejo, sem a vontade, sem o querer. Então, nessa reflexão, baseada aqui no pensamento de Sócrates e baseado principalmente nessa figura, nessa analogia que Jesus fez da árvore ser conhecida pelos seus frutos, nos cabe pensar o que nós manifestamos perante a vida e os frutos que nós temos nos alimentado são os frutos condizentes com essa mensagem elevada, que é a mensagem do mundo espiritual superior, que é a revivescência do cristianismo autêntico, verdadeiro. Nós, em nossas vontades, em nossos desejos, no nosso querer, nós temos de fato representado isso que nós dizemos acreditar, ou nós acreditamos sim que ainda é necessário o uso da violência, da força, da agressão, é necessário o uso da mentira para se obter resultados? Uma árvore boa não produz maus frutos. Os frutos de boas árvores são sempre frutos de paz, de harmonia, de respeito ao direito à vida de todos os seres, não apenas humanos. Se nós não somos capazes de termos compaixão pela vida neste planeta e pelo planeta, nós não estamos tendo compaixão conosco, porque nós dependemos essencialmente dessa casa planetária que nós chamamos Terra. Se nós não conseguimos nos compadecer dos seres mais frágeis, mais vulneráveis, e nós ainda justificamos de todas as formas que em algum momento nos é lícito
agredir, ferir, matar, escravizar, subjugar, humilhar, controlar qualquer ser, seja humano ou não, nós ainda não estamos nos tornando aquela árvore para a qual nós um dia iniciamos a nossa evolução. Nós ainda não atingimos a essência daquilo que nós precisamos nos tornar, que é verdadeiramente humanos. Humanos no sentido espiritual, não pensando no humano apenas como um animal, como qualquer outro aqui lutando pela sobrevivência. A inteligência super desenvolvida que a nossa espécie apresenta indica claramente isso. Nós precisamos progredir rapidamente para nos libertar das injunções do instinto, que nós não temos que nos submeter a ele o tempo todo das nossas vidas, apenas em momentos assim cruciais de sobrevivência, em situações extremas. Mas na maior parte das nossas ações devemos refletir a partir de todo esse referencial de conhecimento que nós temos, de conhecimento espiritual, e avaliarmos que frutos temos produzidos no mundo. Os nossos frutos são frutos do bem que geram paz, equilíbrio, prosperidade, harmonia, entendimento, entrosamento, cooperação, crescimento, colaboração, compaixão. Os frutos que nós produzimos são frutos do mal, frutos de violência, de agressão, de maldade, de opressão, de dominação, de subjugação, de difamação. Por aí nós podemos avaliar claramente aquilo que nós estamos sendo no mundo e quem nós estamos nos apoiando. Me preocupa muito quando observo pessoas que se dizem espíritas ou religiosos muito distantes do pensamento de Jesus, legitimando a violência como forma de resolver as coisas, assim como aqueles que, dizendo serem a favor de direitos, legitimando de outras formas de desrespeito, legitimando muitas vezes que os fins justificam os meios. Quando nós distorcemos a ética, a moral evangélica, não a moral convencional humana, mas a moral que o Evangelho nos traz, para legitimar alguma coisa, nós estamos esquecendo algo fundamental, que o que importa realmente é o bem, mas que ele não pode ser obtido a qualquer custo, ele não pode ser obtido a qualquer preço. Por quê? O homem mais poderoso que existiu no mundo, que caminhou sobre as águas, curou doentes, cegos, paralíticos de nascença, o homem que teve a retórica mais espetacular de todos os tempos, o homem que demonstrou uma grandeza de pensamento muito, muito além da época, ele não usou de nenhuma forma de violência. Ainda que se justifique o episódio do templo, de que ele teria tido usado ali a violência, ali não houve violência contra o ser humano. Ah, mas Jesus usou um chicote para espantar as ovelhas. Ele não machucou as ovelhas, ele as afugentou ali do templo. Então não houve violência ali. Então o homem mais poderoso do mundo usou a palavra, o convencimento, o exemplo para conduzir, e nunca a violência. Então, fins nunca justificam os meios. Nem tampouco ele mentiu. Ele não pôde falar tudo para todos ao mesmo tempo, mas para cada um ele falou o que era necessário, mas sem usar de mentira. Então por ali nós temos uma referência muito poderosa para nós, para o nosso modo de agir. Ninguém que se utilizar da violência, da mentira, da enganação, será um autêntico representante das verdadeiras renovações que o mundo precisa. Talvez sejam pessoas que estão dentro das suas limitações contribuindo para o progresso. Não sabemos avaliar, mas nós não podemos dar força àquilo que notadamente fere, machuca e humilha. Então eu quero convidá-los neste instante
para, ao elevarmos a nossa prece a Deus, pedir ao Pai que nos dê a força, a coragem de rompermos com esses condicionamentos instintivos, primitivos que todos carregamos, e que todos nós possamos, revestidos desse desejo forte, profundo de renovação de nós mesmos, produzirmos os bons frutos para a vida. Permita, Senhor, que tenhamos essa força de, ao observarmos, ao recebermos tantas informações, tantas notícias, que possamos, sinceramente, Senhor, filtrá-las com esse conhecimento espiritual e contribuirmos apenas para aquilo que seja verdadeiramente bom, verdadeiramente útil para o progresso de todos, sem agirmos de uma forma que possa gerar dor nem sofrimento, Senhor. Permita, Pai, que tenhamos a nossa consciência desperta, para que possamos, com força, com garra, mas sobretudo com serenidade e bondade, expressarmos para a vida o melhor. Que possamos conseguir, Senhor, seguir as recomendações de Jesus, para que a nossa luz brilhe diante dos homens e que eles possam glorificar o Pai que está nos céus. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Eu convido a todos a continuarem acompanhando aqui a nossa programação do canal Em Espiritualidade, acompanhando o nosso programa Ponto de Vista, e também as minhas outras atividades podem ser acompanhadas no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.